pessoas ali com 5 pães e 2 peixinhos, e todos ali saíram fartos, cheios. E assim o Senhor quer fazer em nossas vidas. O Senhor, Ele quer nos entregar bênção, Ele quer que nós ficamos fartados, Ele quer que nós prosperamos, Ele quer que nós vencemos. O Senhor é assim que Ele quer fazer nas nossas vidas. E ali Josafá, ele se prostrou diante de Deus. Ele teve medo, ele sentiu medo, mas ele se prostrou diante de Deus porque ele sabia que ele seguia um Deus vivo, aquele Deus que quando ele era criança, o seu pai ensinava a ele a doutrina, ensinava o Deus vivo, o Deus que operava milagre, o Deus que curava, o Deus que libertava, o Deus que entregava nações nas mãos sem ter que guerrear. Era esse Deus e é esse Deus de hoje que entrega a bênção nas nossas mãos. Muitas vezes fala, não te esquenta, não tema, se aquieta. Tenha paciência que eu vou cumprir. Assim como Deus me tornou ouvir de projeto, de sonhos engavetados, o Senhor vai realizar. Cria tão somente, coloca a tua fé em ação, começa a alimentar a tua fé. Nós só temos fé quando nós conhecemos a palavra e praticamos ela. Aí a nossa fé aumenta. Deixa Deus te usar. Começa a fazer a vontade de Deus. Deus tem me incomodado toda vez que eu prego, Senhor, o povo já está enjoado até que eu prego, porque toda vez que eu estou pregando, o Senhor me incomoda em falar que tem muitos aqui que Deus quer usar. E eu continuo obedecendo aquilo que o Espírito Santo fala. Obedece ao Espírito Santo, que a sua vida vai mudar. Faça o melhor para Deus, que a sua vida vai mudar, a sua casa vai mudar, os seus negócios vai mudar, você vai prosperar, Deus vai abençoar não somente a ti, mas a tua família, aos teus filhos, aquele que você busca, aqueles que vocês oram, intercede. Deus opera milagre, porque Deus ele é de perto, ele é de longe. Aleluia, através de você ele abençoa aquele que você intercede, para te honrar, para te fazer feliz, para te dar esse presente. Ele abençoa, aleluia. E aqui Josafá se pôs a adorar ao Senhor. Ele abriu o jejum em toda Judá e toda Jerusalém, porque ele cria naquele Deus. E o pai dele ensinou ele. Quantas as vezes nós deixamos nossos filhos em nossas casas, não pregamos o evangelho para eles quando eles crescem. Aqueles que estão lá no mundo pregam o que o mundo ensina, e aí eles vão para aquele outro lado. Por quê? Porque muitas das vezes nós não tivemos a oportunidade dos nossos pais pregar para nós. Mas nós que estamos aqui hoje, que conhecemos a palavra, que estamos iniciando ou que já conhecemos, vamos ensinar a nossos filhos. Aqui como o pai de Josafá ensinou, que no momento de mais difícil da vida dele, ele lembrou do Deus do pai dele, do Deus que honrou, do Deus que deu a terra prometida ao nosso pai Abraão. Ali ele tinha conhecimento, e por isso ele tinha como confrontar com Deus, ele tinha como dialogar com Deus. E nessa memória eu trago um testemunho que quando eu fui assaltada no meu veículo, o Espírito Santo, que assim como usou pessoas para avisar Josafá contra esse contra-ataque, o Espírito Santo também tocou no meu coração. O Espírito Santo me incomodou para não ir levar, mas eu na hora que eu já tinha dado a minha palavra, eu ia levar. Eu falei, ô Senhor, me livra. Mas o Espírito Santo não queria que eu saísse de casa, mas eu desobedeci. E pela desobediência, eu vendi o meu carro. E até hoje Deus nunca me permitiu sofrer por esse carro. Todos os meses temos que pagar a prestação, mas o Senhor nunca me permitiu chorar, nunca me permitiu ficar triste por causa desse veículo, porque eu sei que a consequência de eu ter perdido esse veículo foi por desobedecer a voz do Espírito Santo. Porque ele me fez trancar a chave dentro do meu carro, ele tocou no meu coração, e ali eu falava, Senhor Espírito Santo, eu vou, mas me proteja, me livra de assalto, me livra da morte, me livra disso. E levantei um clamor naquela rodoviária, irmãos, um clamor como eu nunca clamei dentro do meu veículo, que eu creio que quem ali passava, escutava meus gritos, meu clamor, porque eu sentia que algo ia acontecer comigo, mas eu desobedeci.
Senhor me prometeu, o Senhor me levar aos 4 cantos dessa terra, anunciando o teu evangelho. O Senhor disse que na tua palavra o Senhor ia me usar para curar enfermos, para libertar os cativos. O Senhor me disse na tua palavra que o Senhor ia me fazer vaso de honra. E eu ainda não estou sendo vaso de honra porque eu desobedeci. E quando eu desobedeci, me tornei um vaso de desonra. Porque na desobediência me afastei da anjo da minha igreja. Me afastei da igreja onde me acolheu. Eu achava que as outras igrejas eram melhor do que a minha. Que nas outras igrejas milagres aconteciam e a minha não acontecia. Mas o Senhor ele me disse, o problema não sou eu, a igreja, o problema sou eu. Porque se na minha igreja não há milagre, é porque o vaso que ele tinha colocado ali, que ele queria usar, não se prostou diante dele e deixou ser certo, deixou ser usado. Quantos de nós aqui somos vasos que o Senhor quer usar e o Senhor cobra todas as vezes e você não levanta do seu banco? Muitas vezes o seu banco você levantar, abraçar aquele irmão e falar, Jesus chama, irmão, não chora não, a sua bênção está próxima. Irmão, levanta sua cabeça, Jesus é contigo e você não levanta. Era assim que eu era, eu não fazia, Deus me incomodava. Eu falei, não é de Deus, eu não vou fazer. Saí, preguei, anunciei o evangelho, visitei boca de fumo, visitei os adultos, veianos, drogados, mendigos. Teve tudo, irmão. Teve tudo de um mendigo, que há mais de 30 anos, ele ali morando debaixo, usando drogas, e veio morar do lado do viaduto aqui da rodoviária. Ali Deus usou a irmã Poliana para ganhar aquela alma. E essa alma, irmão, foi liberta para a honra e glória do Senhor. Essa alma, irmão, voltou para a sua família, para a casa dos seus filhos, ganhou, recebeu da parte de Deus a aposentadoria, que nós corremos atrás para ajudar esse irmão. E Deus abençoou, através da minha desobediência, Deus ainda salvou uma alma. Mas ali eu aprendi que se na minha igreja não está bom, não é a igreja que não está boa, irmão, é nós. O problema é com nós, não é com a nossa pastora, ela é o anjo da igreja. É nós que temos que fazer a nossa parte. E Deus me ensinou da pior forma, de uma forma dolorosa. Perdeu o bem, mas ali eu aprendi. Ali eu tive encontro com Deus. Ali Deus falava comigo, filha, você está vendo? Por que você aconteceu isso contigo? Eu te avisei, eu cuidei de ti, eu cuidava de ti. Por mais que você estava desobedecendo, por mais que eu permiti que você fosse, mas você foi e começou a andar em caminhos que eu não queria. Mas você adquiriu experiência. Retorne, que eu vou ser contigo. Eu vou mudar porque eu tenho mais para te dar. E aqui eu estou, irmão, eu retornei, me humilhei diante da pastora, pedi perdão porque eu me levantei contra ela. Eu me levantei porque eu falei, pastora, a senhora tem que ser assim, assado, do meu jeito que eu via, meu carnal. Só que o Senhor falou para mim, não é você que muda, minha filha. Você ora, você intercede por ela, porque é o meu Espírito Santo que habita, é o meu Espírito Santo que opera, é o meu Espírito Santo que faz a vontade. Você orando, eu toco, eu mudo o altar, eu mudo, porque não tiver da minha vontade, eu vou mudar, mas através da oração, através da intercessão, não é através da fofoca, não é através dos debates, não é através das intrigas, não é através do diz que me diz que não, amados, é na oração. A oração é alimento, a oração ela liberta, ela cura, ela salva, ela muda a história. E Deus muda a história da nossa igreja em nome de Jesus. E aí Josafá, por ter conhecimento, ele falou ao Senhor, o Senhor deu posse, o Senhor deu essa terra em herança. Porque agora, Senhor, o Senhor vai tomar. O Senhor não toma nada de ninguém não, meu amado. Se Deus te entregou uma bênção, se Deus te entregou o dom, Ele não toma de você. Você é livre para querer subir aqui em cima e adorar. Você é livre para subir aqui em cima e pregar. Cada um de nós aqui temos um dom, temos um talento. Cada um de nós aqui Deus usa de uma forma e de uma maneira. Basta você colocar na posição de querer trabalhar para Jesus. Porque quando nós trabalhamos para Jesus, amados, nós enfrentamos sim dificuldade, porque o inimigo não fica contente, mas você recebe muito mais. Porque quando você agrada a Deus, Deus se agrada de você, Deus te abençoa, Deus muda a nossa história. Nós começamos a enfrentar às vezes coisas diferentes. E assim como Josafá falou ali para Deus, que Deus eles tinham herdado, e ali eles achavam que iam perder aquela herança.
usando o vaso dele, desceu o Espírito Santo do Senhor no meio da congregação e disse: dai ouvidos todas as cidades moradores, e tu, ó rei dos reis Josafá, assim o Senhor nos diz: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é minha. Quantas vezes vocês têm desesperado? Até eu mesma. Muitas vezes eu me desespero, eu acabo até esquecendo da palavra, quando ele fala: não temas, que a peleja não é tua, mas é minha. Mas quando nós estamos no meio da tribulação, é complicado a gente ter paciência, é complicado a gente não temer. Mas quando nós começamos a meditar nessa palavra como Deus manda, de dia e de noite, e não apartando dela, quando a tribulação vem, quando a multidão vem, quando os levantes começam a vir, quando aqueles que começam a querer se levantar contra nós, às vezes até dentro da nossa casa, nossos parentes muitas vezes querem passar a rasteira em nós, quer nos magoar, quer nos ferir. Mas quando conhecemos a palavra, o Senhor fala: não temas, a peleja não é tua, mas é minha. Aleluias. E assim o Senhor foi ali com Josafá. E Josafá ali, ele se encheu do Espírito Santo e começou a cantar louvores. Amados, quando nós não conseguimos orar, quando nós não conseguimos dizer palavras, aclamar o Senhor, chore no Senhor. Como o hino que tocou passado aqui falou assim: me pega no seu colo, Senhor. Pede para o Senhor. Se você não consegue orar, se você não está conseguindo, está tão difícil a luta, está tão complicado e você não tem palavras para aclamar o Senhor, entra no seu quarto, entra no seu cantinho, fala: Senhor, me dá o seu colo. É como o colo de mãe. Muitos aqui já não têm a mamãe para dar o colo toda hora, mas pede o colinho do Senhor, coloca a sua cabeça e chore, começa a se esvaziar, começa a falar do Espírito Santo, começa a chorar, e o Espírito Santo vai estar colhendo aquelas lágrimas, e ele vai entender a cada gotinha o que significa, a cada desejo daquela coisa ele sabe, e no tempo certo o Senhor ele vai operar o milagre, no tempo certo o Senhor vai mudar o seu estado. Se o seu estado é de tristeza, se o seu estado não está sendo bom, o Senhor ele muda. Aleluias. Oh Jesus, assim como Deus mudou, assim como Deus mudou de Josafá, ele muda a nossa também. Então ali Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judeus moradores lançaram perante o Senhor, adorando, exaltando, com hinos, com harpas, e louvaram ao Senhor. E pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Amados, se nós cremos verdadeiramente no Senhor, nós estaremos seguros. Se realmente a gente pôr a nossa fé em ação, não tem nada que nos abala, não vai ser qualquer coisinha, não vai ser qualquer conversinha, não vai ser qualquer rasteira do inimigo que ele tenta passar em nós que vai nos desanimar. Porque tem crentes que qualquer coisinha fala: eu vou sair da igreja, não estou vendo resultado, não estou vendo a minha vida mudar. Amados, fica fiel, porque o Senhor fala na palavra que aquele que permanecer até o fim receberá seu galardão. O nosso foco não é aqui na terra. Aqui na terra nós temos que fazer o melhor para Deus, para não perdermos a nossa salvação, porque a nossa morada é no céu, a nossa morada é com Cristo, é lá que tem que ser o nosso foco, não é aqui. As coisas aqui vão ficar,